Irmãos, mas aqui nós estamos falando de vida eterna, que vai haver uma separação. Aqui embaixo, não, porque nós não devemos julgar ninguém, porque senão nós deveríamos julgar nós mesmos também, diz a Bíblia. Quem faz isso, qualquer tipo de julgamento, é o nosso Deus, nós não, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós temos as nossas deficiências, nós temos as nossas falhas, os nossos erros. Nós pecamos até em pensamento, diz a palavra do Senhor. Então, o Senhor está falando aqui, para acontecer aquilo ali, aquela bênção que a gente acabou de ler, primeiro, ali são as pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, que prevaleceram, que perseveraram, né, diante das adversidades, diante dos problemas, diante de vícios, diante de brigas, de contenda. As pessoas ficaram firmes na presença do Senhor Jesus, firmes com Deus, aleluia. Então essa pessoa, ela é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que Deus fortaleceu, ela ouvia a voz de Deus. Então chegou aquele dia, vai chegar esse dia para todos nós, está falando ali. Outra coisa, os que seguiram e ouviram e deram ouvidos os mandamentos do Senhor, as pessoas que seguiram os mandamentos, os estatutos de Deus, está escrito isso, então vou fazer isso. Não é colocar a nossa vida ali dentro da Bíblia, não, é colocar a Bíblia, a palavra de Deus, dentro de nós. Tem pessoa que quer fazer o inverso, ela quer adequar a vida dela dentro da Bíblia. Não vai acontecer isso nunca, porque aqui é a palavra de Deus, aqui é a palavra que traz vida, se a pessoa quiser, e leva a pessoa para a morte. Avisa também que existe morte se a pessoa não seguir isso aqui, e morte eterna, ou condenação eterna, como queira. E outra coisa também, as pessoas que renunciaram os prazeres do mundo, essas pessoas vão estar inseridas ali. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações. Aí seja lá na Alemanha, seja na China, seja na África, seja no Brasil. Todas as nações. Ali não está falando, exceto o Brasil, não está falando. Todas as nações. De diferentes crenças, de diferentes culturas, de diferentes religiões. Que o nosso Deus é justo, Ele vai julgar com justiça. Justiça. Então, amados, nós podemos notar que às vezes nós não aceitamos algumas coisas que acontecem com nós e com o ímpio. Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 2. Glória a Deus. Que está assim, ó, na minha aqui. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como o que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como que teme o juramento. Está aqui falando, vamos parar por aí, depois a gente vai ler mais. Ao que teme juramento. Então por que nós estamos falando isso aqui? Porque você vê assim, eu vou na igreja, o outro não vai. Então aí você acha que você é melhor do que ele. Você acha que Deus te olha com os olhos melhor do que ele. Sim, por um lado, mas você está de acordo com a palavra de Deus vindo na igreja? Será que só vir na igreja é suficiente? A chuva que cai na casa do ímpio cai na nossa casa. O sol que vai na nossa casa vai na casa do ímpio também. Não tem uma separação, aqui vai ter sol, aqui não vai, porque ele é ímpio, então o sol para ele não existe. Não é assim não, que através das maravilhas que o Senhor concede a todos, essas pessoas também podem vir a se converter, entregar a vida para Jesus. A separação vai existir depois
Depois que vai existir essa separação, aí onde o povo de Deus, as ovelhas, ficarão à direita do nosso Deus, e os bodes, aquelas pessoas que não entregaram sua vida para Jesus, nem se arrependeram dos seus pecados, ficarão à esquerda. Irmãos, está chegando a hora. Amados, Deus nos deu o livre-arbítrio, escolha, ou escolhas para a gente fazer. Você tem livre-arbítrio para você seguir a sua vida da maneira que você quiser, ou na presença de Deus ou fora da presença de Deus. Mas vai chegar um dia que você vai prestar conta. Todos nós compareceremos diante do Senhor. Ali está falando isso. Glória a Deus. Ali está falando isso. Então, amados, para o nosso destino final, todos nós compareceremos na presença de Deus. Deus tem nos escolhido, amado, tem nos escolhido, cada um de nós, mas deixou cada um de nós, ou em cada um de nós, a vontade própria. Vontade própria. A escolha que você decidir para a sua vida é aquilo que vai decidir também o seu futuro, se vai ser na glória ou se vai ser lá no inferno. A escolha é nossa, do pastor Moisés, do pastor Daniel, dos irmãos diaconados, outros pastores, nossos irmãos espalhados pelos 4 cantos do mundo. Então, amado, a vontade, ela pode ser boa, como pode ser ruim. Então, nós temos que decidir. Estou com a vontade imensa de adorar o Senhor, de buscar a presença de Deus. Uma vontade boa. Estou com a vontade imensa de ir lá no carnaval e passar 4 dias na folia. É uma vontade ruim. Por quê? A gente é contra o carnaval. Quem gosta vai para lá. Mas a gente sabe que tem as consequências de quem vai para lá. Mortes, brigas, pessoas, meninas ficam grávidas e às vezes nem sabem quem que é o pai, drogas, cadeias, muitas coisas acontecem. Pastor Moisés já passou por isso aí. Eu saía para ir no carnaval na sexta-feira, voltava na outra segunda-feira, passava aquela semana fora. Não tinha telefone celular naquela época. Quer dizer que isso, o pastor Moisés é muito velho, não de idade não, mas não existia telefone celular não. Então, amados, a minha mãe não sabia onde o pastor Moisés estava. Eu sabia onde eu estava, e na minha cabeça eu estava muito bem. Como é que o bicho engana a gente, né? Eu estava cada vez afundando mais no fundo do poço, no fundo do lamaçal, até o dia que o negócio foi apertando e eu fui convidado a ir na igreja lá no bairro Bonfim, e ali eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. A gente fica emocionado, irmão. Saber que você pode levantar de manhã, tomar um cafezinho com pão, né, e sair para trabalhar tranquilo, o estômago, o fígado está tranquilo, coisa que não acontecia comigo. Se eu tomasse um café em casa, eu já punha tudo para fora dentro do ônibus mesmo, por causa das madrugadas que passava fazendo a vontade do inimigo. Então, será que chuva, será que calor, aquilo que a gente prega aqui, porque a gente já viveu isso, pode me impedir de chegar aqui na igreja? Não, não vai fazer, não me impedir de eu chegar lá no carnaval, não me impedir de eu chegar no ensaio de escola de samba. A gente vê aqui várias vezes, ele repete várias vezes, porque ele sabe o que Deus fez na vida dele. Quando o pastor Leandro fala aqui da vida dele, que ele passou, o problema que ele passou, ele fala aqui e ele chora aqui, porque é de agradecer, de gratidão a Deus. O que Deus permitiu ele ir lá, onde ele fala aqui, para poder mostrar para ele que existe um Deus que verdadeiramente tem cuidado da gente, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a nossa vida
ou na nossa vida, aparecem vários caminhos para trilharmos. Vários caminhos. Dinheiro fácil, prazeres da carne, prazeres do mundo, etc. Esses três aqui, eles são fundamentais para tirar a pessoa da presença de Deus. Se a pessoa estiver focada em Jesus, ela sai. Por causa de dinheiro, por causa do mundo, por causa dos prazeres da carne, ela deixa a presença de Deus, porque aquilo ali, momentaneamente ou enganosamente, lhe parece agradável, mas é triste aos olhos de Deus. É mais uma alma que vai se perder. E outra coisa, para voltar é difícil, é uma alma que vai se perdendo. E às vezes até daquela vai mais pessoas da família, vai acompanhando, amigos, vai acompanhando aquilo. Não, que eu fui lá, foi muito bom, vamos lá. Irmãos, em Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que parecem direito aos olhos do homem, mas o seu fim é o quê? É o caminhos da morte. Caminhos da morte. Quantas pessoas que não conseguem enxergar que ela está padecendo, que ela está se acabando, que ela está morrendo verdadeiramente, morrendo, está doente, mas está lá, é dura, o coração dela é muito duro, para a palavra de Deus entrar no coração dela, um coração de rocha, às vezes até de ferro, não entra a palavra, mas não aceita de jeito nenhum. Mas nosso Deus não desiste dessa pessoa, Ele fica ali trabalhando, até quando não dá mais, aí a pessoa é recolhida, ela vai para onde? Sem aceitar Jesus, para o inferno. Tem que falar bem claramente para quem está nos assistindo na rede social, é para lá que vai, não tem meio termo, não, é céu ou inferno. Irmãos, João 14:6 diz assim: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou a não ser por mim, diz a palavra de Deus, dependendo da versão. Irmãos, outros caminhos que tem por aí são cheios de surpresas e cheios também de mentiras. Muitas pessoas têm sido enganadas, mas Jesus fala que Ele é um caminho, Ele é a verdade. Em Jesus a verdade, em Jesus a vida. Ele é vida, Ele é verdade. Então, é o caminho que nós devemos ficar, meus irmãos, mesmo diante de você, que talvez você esteja chorando, talvez você esteja passando problema no seu casamento, talvez você esteja com problemas financeiros, é ficar firme que o nosso Deus verdadeiramente tem cuidado de nós. Ele cuida de nós, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você está pedindo, porque Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve as nossas orações, Ele vê as nossas lágrimas rolando pelo nosso rosto. Enquanto nós dormimos, o Senhor vela por nós, toma conta de nós. O inimigo que está ao derredor, tentando chegar na nossa casa, tentando chegar na nossa cama, mas não pode, que os anjos do Senhor estão acampados ao redor, guardando os do Senhor, os escolhidos do Senhor, aleluias. Isso é muito especial para a igreja, estar ouvindo isso. Mas qual o caminho que você tem trilhado, meu irmão? Qual o caminho que você tem trilhado, minha irmã? Uma mula, uns tempos atrás aí no vilarejo, ela foi passando, e ela se perdeu do seu curral. Então, ela foi comendo, sabe como o cavalo sai comendo, onde tem grama ele vai para lá. Aí ela se perdeu. Quando foi chegando de tarde, ela quis voltar lá para o curral, para o vilarejo. Aí ela teve que enfrentar uma mata virgem. O homem nunca pisou, então, mas ela é forte, ela é uma mula, então ela foi passando no meio das árvores, fazendo uma volta, fazendo curva. Ela levou 3 horas para chegar no vilarejo, né, as casinhas, 10, 15 casas no vilarejo.
E ali então, se ela for, porque é um animal irracional, se ela fosse um animal racional, conforme o homem parece que é racional, vamos dizer assim, ela levaria menos de 1 hora em linha reta. Mas, amados, o que aconteceu futuramente? Aonde ela passou virou um caminho. Porque o ser humano está tão acostumado com a comodidade, com comodismo, que ele, em vez de traçar uma linha reta para chegar no vilarejo, ele aproveitava onde a mula tinha passado. E quantas pessoas têm procurado facilidade para destruir a sua vida, para destruir seu ministério, para destruir a sua família, porque já tem um caminho traçado para ela. Mas para a igreja do Senhor Jesus tem um caminho traçado, que é o Senhor Jesus, aleluias. É nele que a gente tem que ficar, é nele que a gente tem que permanecer, aleluias, glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando aqui de um caminho que para algumas pessoas ele pode ser mais curto, para outras pessoas ele pode ser mais longo, mas o caminho é Jesus. Porque algumas pessoas são tiradas mais cedo, outras vivem mais tempo, mas é ficar no caminho que é Jesus. Você pode sair com 10 anos de idade, pode sair com 20, pode sair neném, pode sair com 80 anos, mas é no caminho. Se você sair mais tarde, você está no caminho longo, mas é Jesus. Se você sair mais rápido daqui, você está no caminho mais curto, mas está com Jesus. O caminho é Jesus. Não tem outro, não tem atalho para chegar no céu. Então, amados, aqui nós também podemos pegar essa estrada aqui, que vai para o Rio de Janeiro, era chamada Antiga Estrada União Indústria, que ia para o Matias Barbosa. Você levava praticamente 5 a 6 horas até chegar no Rio de Janeiro. Hoje você leva 2 horas de carro nessa via nova, porque tem instrumentos, então traçaram uma reta praticamente, pista muito boa, então você vai rápido no Rio de Janeiro. Antigamente era 5, 6 horas você chegar no Rio de Janeiro. Então, tudo que tem facilidade é lá que o homem quer passar. Seguir Jesus, andar no caminho que é Jesus é fácil? Não é não. Às vezes dentro da nossa casa, nós somos às vezes zombados dentro da nossa casa, escarnecidos dentro da nossa casa, dentro da nossa própria casa. Mateus 10,36, se eu não me engano. Vamos ver o que está escrito lá. Mateus 10,36. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Tem versão que fala são os da própria casa. Está vendo, irmão? Negócio não é brincadeira não, mas lá na frente vai ser muito bom. A recompensa vai ser muito grande, estar na presença de Deus, aleluias. Os homens têm tendência a seguir trilhas feitas por outros, porque ele quer o quê? A facilidade. Ele quer conseguir algo com facilidade. Tem caminhos que nos levam para muito distante de Deus, muito distante, que fica difícil você retornar, né? E muitas pessoas têm passado por eles, que é o caminho espaçoso e a porta larga. A Bíblia fala que muitas pessoas têm passado por ele, inclusive, meus amados irmãos, muitos membros da nossa família, nós temos orado por eles, mas a gente não pode obrigar eles a aceitar Jesus. Porque a gente não pode falar, Senhor, aceita meu irmão, porque eu estou lá na igreja, Senhor, aceita meu irmão aí. Não tem barganha com Deus não. Se ele não aceitar, isso é pessoal, intransferível. Salvação é intransferível. Então, é pessoal. Se ele não arrepender dos seus pecados, entregar a vida para Jesus, vai ficar aí. Ou se partir, o caminho não vai ser bom não, lugar do destino final. Então, amados, nós precisamos entender isso aí. Ventos de doutrinas. Quantas pessoas têm ouvido por aí muita coisa que não é verdade. Se você está desconfiado daquela palavra que você está ouvindo, você tem que verificar ali se aquilo é verdade, se aquilo procede.
Você tem que vir aqui nas Sagradas Escrituras e ver se está escrito ali aquilo que aquele homem está falando, ou aquela mulher, aquele pastor, aquele discípulo, aquele apóstolo, aquela pessoa que está pregando. Quantas pessoas têm sido enganadas por aí? Quantas pessoas têm ouvido a vontade do pastor na igreja, não a vontade de Deus? O pastor fala aquilo que o povo quer ouvir. Não é assim não. O pastor tem que pregar aquilo que Deus ordena que ele fale. Doa quem doer. Se eu estiver errado, eu tenho que consertar a minha vida. Não adianta eu enganar os irmãos. Fazer, irmão, o que você está assim? Ó, você já está no céu, você está dentro da igreja. Não é assim não. Não é assim que funciona. Porque é Deus que vai dar a palavra final. No céu nós vamos ter muita surpresa. Muitas pessoas que a gente achava que aquela pessoa não estaria no céu, não entraria no céu, vai estar no céu. E muitas pessoas que a gente tinha certeza que estaria lá, não vão entrar. Irmãos, será que só andar com Bíblia na mão é sinal que a gente já está salvo? Será que é só andar com a Bíblia na mão? Estou indo para a igreja. Mas aí você está dentro da igreja. E lá fora? Você continua sendo igreja? Lá fora também você precisa ser igreja, porque a igreja somos nós. Deus está vendo. Deus está vendo. Então, amados, e ter sabedoria. A igreja precisa de sabedoria. Se você não tiver sabedoria, peça a Deus, diz a palavra de Deus. Tinha um pastor que estava internado, e ele fala que ali naquele quarto tinha 4 pacientes, e não tinha nada a ver com o que os médicos estavam falando ali dentro. Se tratava de problema ali de coração, outra pressão alta, mas estava tudo ali, os 4 num quarto só, cada um num leito ali no hospital, num quarto só. Então, ali chegou 2 médicos ali conversando ali, e falou assim, nós vamos ter que amputar uma perna de uma pessoa aí, vamos ter que amputar a perna ali. Os 4 ficaram desesperados lá dentro. Eles estavam conversando, aí esse pastor chegou e falou com o médico, falou assim, mas você vai amputar a perna de quem aqui dentro? Não, nós estamos falando do outro paciente lá do outro quarto lá. Mas chegou falando dentro do quarto, a falta de sabedoria. O pastor falou assim, será que é eu? O outro, será que é eu que vou amputar minha perna? Quer dizer, falta de sabedoria. Mesmo que fosse ali naquele quarto, alguém daquele quarto, o médico, não é assim que chega falando, chama a família, depois a família vai conversando com a pessoa, é preciso, porque senão vai acontecer isso. Tem uma preparação toda especial, o médico tem que ser profissional para isso. Irmãos, a hora está chegando. Às vezes, nós perguntamos se nós somos dignos de estar com o Senhor Jesus. Nós às vezes fazemos essa pergunta para nós. É muita bondade e misericórdia do Senhor, muito grande. Será que nós somos dignos de entrar no céu? Nós somos falhos, né? Nós somos pecadores, nós somos cheios de defeitos. Nós tentamos cada dia ser melhores na presença de Deus, mas às vezes aperta a coisa. Às vezes você quer de um jeito, mas as coisas estão caminhando para o outro lado. Se você não ficar firme com Jesus, irmão, você cai. Aí entra lá naquele versículo da Bíblia, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, aleluia. Glória a Deus, só Ele levanta. E às vezes nós ficamos pensando assim, será que o Senhor já me perdoou? Eu fiz tanta coisa errada, eu acabei de falar agora mesmo aqui de carnaval, o pastor Leandro de vez em quando fala aqui de cadeia, outro fala disso, outro fala daquilo. Nosso Deus, Ele não guarda mágoa de ninguém não, meu irmão, aleluias. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, aleluias. Agora nós somos nova criatura e somos chamados de filho de Deus, aleluias. Mas tem prova na Bíblia que fala isso aí, vamos verificar. Romanos 8:1 diz assim: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluias. Nenhuma condenação há.
Então, irmão, se você fez isso, se você foi idólatra, se você fez isso, se você fez aquilo, as coisas velhas ficou para trás, você nasceu de novo, você renunciou às coisas do mundo, agora você está na presença de Deus, daquele que pode salvar, daquele que cura, daquele que batiza no Espírito Santo, e em breve voltará para nos tirar daqui, aleluias, glória a Deus, aleluias. Irmãos, é preciso ficar firme. O caminho que nos leva a Deus tem provações, tem aflições, tem angústia, mas tem o principal, esse caminho, o Jesus Cristo, que Ele mesmo é o caminho, é Ele. Tem angústia, mas tem o bálsamo suave do Senhor. Tem sofrimento, mas tem Jesus para chegar e te consolar naquele momento, para enxugar suas lágrimas, para falar com você que tem jeito, para falar para você ser perseverante, para falar: levanta-te, tem bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis, aleluias, glória a Deus, aleluias. Irmãos, os caminhos que levam à perdição também tem lutas, mas é um outro tipo de luta, luta para a família, porque perde a família, doenças, prisões, mortes e outras coisas mais. E o fim dessas pessoas são a condenação eterna. A vida eterna para um lado, a condenação eterna é para o outro. E vamos ver onde é essa condenação eterna. Mateus 25, 41. Vou ler ali, aleluias. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Está vendo, irmão? Está ali falando. É a palavra de Deus, não o pastor Moisés está julgando ninguém. Está escrito, está aqui na palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos ficar ligados, porque nós estamos falando aqui que então dirá o rei que estiver à sua direita: benditos, ali é maldito, de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está no versículo 34. Mas aqui dirá também o que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aí, irmãos, a escolha é nossa. Nós queremos ser benditos do nosso Deus, aleluia. A nossa família também, nós queremos que a nossa família seja bendita do nosso Deus. Nós temos orado para isso, aleluias. Mas eles têm que decidir. Irmãos, talvez você fale assim: pastor, estou tranquilo, eu ajudo as pessoas, eu tenho carisma, eu dou brinquedo no Natal, eu dou agasalho, eu ajudo em construção. Aí eu te falo assim: mas não é suficiente, porque a fé sem a obra é morta, mas a obra também sem fé de nada se aproveita. Está escrito lá. Então tem pessoa que é muito carinhosa, muito bondosa, mas se não arrepender dos seus pecados, entregar a vida para Jesus, não vai adiantar nada ser bonzinho, dando carrinho, agasalho para os outros, não. Aqui é coisas no mundo físico, coisas materiais, não estou falando da vida espiritual. Precisamos ter fé, aleluias. Sem santificação ninguém verá a Deus, aleluias. Precisamos realmente sermos transformados pelo sangue de Jesus, aleluias. Irmãos, o caminho que tem Jesus, se você tiver fome, Ele te alimenta, aleluia, glória a Deus. O caminho que tem Jesus, se você sentir sede, Ele te dá água, e água da vida, aleluias, glória a Deus. Se você tiver sentir frio, Ele te aquece com o poder do fogo do Espírito Santo, aleluias. Irmãos, se você tiver calor, Ele refrigera a sua alma.
Glória a Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluias, glória a Deus. Ele está no controle da nossa vida, definindo, que nós falamos aqui, Ele verdadeiramente, não é enganosamente não, verdadeiramente Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós. Essa chuva que está caindo, é Ele, tudo que se move, no céu, debaixo da terra, tudo tem o poder de Deus envolvido, tudo pertence a Ele. Irmãos, para a gente encerrar aqui, para a gente orar, que estou vendo orar lá, glória a Deus. Apocalipse, vou ler aqui com o meu ajudante, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, vamos ler até o 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos pequenos e grandes que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, o inferno, deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está vendo, irmão? O nosso nome aqui está escrito no livro da vida do Cordeiro, aleluia. Precisa estar lá, porque foi escrito com o sangue do Senhor Jesus. Se não tiver, vai para aquela maldição ali, lago de fogo e enxofre. Mas nós temos certeza que nossa casa, nós serviremos ao Senhor, aleluias. Nós cremos na promessa do Senhor, que Ele vai nos tirar daqui, Ele vai nos buscar, Ele vai arrebatar a igreja para os lugares celestiais, aonde não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dente, aleluia, e reinaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, aleluia. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, aleluias. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, que a gente possa resistir o mal, que a gente possa resistir às paixões da carne, que a gente possa renunciar o mundo e ficar firme com o Senhor Jesus. Vamos remando, a ver devagarinho, conforme eu contei outro dia aí sobre o caracol e a pitangueira. Mas vamos subindo, mas já devagarzinho, vamos subindo. Está sofrendo, está chorando, mas estamos subindo. Pior, tem gente que já está descendo, está desanimando, está entregando, está se prostrando diante as provações. Nós precisamos ficar firmes. O Senhor Jesus, Ele passou por muita coisa que não precisava por nós e venceu. Da mesma forma, nós podemos vencer, que Ele estava aqui de carne e osso, conforme nós estamos aqui. Então, amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e vamos continuar, que falta pouco, na reta final. Não, na reta final não é hora de ficar prostrado, não, é de seguir firme, focar em Jesus, seguir firme, e ainda orando e ganhando almas para o reino do Senhor Jesus, amém? Que Deus te abençoe.